Oi, pessoal do Censo, tudo bem com vocês? A gente vai então falar um pouquinho mais, continuar com o material. A gente vai entrar no capítulo 5. Conversamos no capítulo 4 sobre outros assuntos, sobre mistura, sobre separação de misturas. Então agora a gente está entrando numa outra área, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o planeta Terra. E para isso, eu quero que vocês me acompanhem então lá no capítulo 5, ok? Bom, primeiro que a gente vai estar falando de um planeta que está numa zona habitável, né? Isso significa que o nosso planeta Terra está localizado numa posição no sistema solar muito privilegiada, que garante, inclusive, que seja um planeta com possibilidade de vida, né? Porque a distância dele em relação ao Sol permite água nos 3 estados físicos da matéria, né? O sólido, líquido e gasoso, e temperatura, clima, condições ambientais de conseguir ter vida, tá? É isso que a gente chama de zona habitável. Pessoal, quando a gente fala de movimentos da Terra, surgem algumas dúvidas, né? Só tirando aqui um pouquinho para poder vocês verem. Aqui, isso. Quando a gente fala de planeta Terra, muitas vezes vem, né, essa grande discussão que hoje que voltou a ser atual sobre o fato da Terra ser ou não plana, né? É uma questão que a ciência já resolveu já tem um bom tempo e mesmo assim a gente ainda hoje discute esse assunto. Um dos argumentos é quando a gente olha o horizonte e vê ele em linha reta, né? Mas será que ele é em linha reta mesmo? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é os argumentos referentes à esfericidade da Terra. Esfericidade da Terra significa a Terra no formato esférico, né? A gente vai conversar aqui sobre os argumentos que ajudam a garantir como a ciência resolveu essa questão muito tempo atrás, tá? Bom, antigamente, justamente por conta dessa questão da linha do horizonte, as pessoas da antiguidade acreditavam no fato da Terra ser plana, né? Mas também há muito tempo atrás, na verdade um geógrafo, né, que é o Eratóstenes, lá em 276, 194 que ele nasceu e morreu, né, antes de Cristo, ele já provou que a Terra não era plana, ou seja, que a Terra tem um formato esférico. Isso há muito tempo antes de Cristo. Então a gente já sabe que não existia a condições da Terra plana desde essa época, né? E vamos entender por quê. Apesar de parecer que existe essa possibilidade, né? Ele, gente, fez um experimento usando o gnomon, que é uma vara, né, que ele fincava assim na terra, no solo, e ela funciona como se fosse um ponteiro de relógio, né? E esse instrumento, dependendo da posição do sol, ele projeta um tamanho de sombra específico. Então, em diferentes momentos do dia, ele percebia que essa sombra ela ganhava projeção de tamanhos diferentes. Então, olha só, aqui no início da manhã, né? E aqui próximo do meio-dia. Isso. Olha, só voltando um pouquinho. Observem como que as sombras são diferentes, né? O início da manhã uma sombra mais alongada e próximo do meio-dia uma sombra mais curta, mostrando que existia um determinado movimento acontecendo ali e esse movimento, né, do Sol fazia uma projeção. Agora, o que ele fez? Para poder ter certeza sobre a esfericidade da Terra, ele fez esse mesmo experimento em 2 cidades diferentes. Uma, ele fincou esse instrumento aqui no solo, né, em Alexandria, uma cidade também do Egito, né, e depois na cidade de Ciene. E fez esse experimento nos mesmos horários.
e observou então que essas sombras se projetavam de comprimentos diferentes, tá? Então, a mesma coisa que ele fez aqui em Alexandria, ele fez em outra cidade também, e percebeu curvatura diferente dessa sombra. Então, olha só, através da setinha, a diferença, né, da Terra esférica, como está sendo representada aqui, e da Terra plana, como que seria a sombra nas duas situações. A primeira, como que a sombra está projetada aqui, e a segunda, como a sombra está projetada aqui. Se a Terra fosse realmente plana, a gente teria os mesmos ângulos de sombra nas duas cidades diferentes. Então, já fica aqui como um exemplo, né, de uma evidência já bem mais antiga do que a gente imagina. Bom, outras evidências que mostram a esfericidade da Terra têm a ver com a sombra da Terra projetada, né, nos eclipses. A gente também tem, deixa eu só subir um pouquinho mais aqui para vocês observarem, acho que dá para perceber. Esse exemplo aqui, ele mostra duas imagens, uma de um navio ficando cada vez menor e a outra do navio sumindo. Essas duas imagens, elas estão mostrando como seria, né? Se a Terra fosse plana, se ela não tivesse uma curvatura, o navio ele teria essa projeção no horizonte. Com a Terra em curvatura, a gente vê exatamente essa projeção. Então, o navio ele vai desaparecendo ao longo da distância que ele vai percorrendo no horizonte. E não vai ficando apenas pequenininho, não vai só mudando de tamanho, né? Bom, outro exemplo de evidências que a gente vai ter também sobre a esfericidade da Terra é em relação às estrelas que a gente tem visibilidade no céu, né? Então, um viajante que desloca, por exemplo, norte a sul no planeta Terra, ele consegue perceber diferentes estrelas dependendo da posição que ele está. Então, a observação, por exemplo, do Cruzeiro do Sul, né, ele não consegue ver isso lá no hemisfério norte. Então, a gente tem projeções de estrelas diferentes dependendo de onde a gente está no planeta Terra, exatamente por conta dessa curvatura, né? Então, se a Terra fosse plana, a gente veria as mesmas estrelas independente de onde a gente estivesse, né? E por fim, mudando aqui de novo a imagem, a gente vai ter as imagens de satélite, que são outras evidências muito confiáveis, né? Ok? Tranquilo aqui? Depois, gente, a gente vai falar então sobre os movimentos da Terra. A gente basicamente vai conversar sobre dois, né? Que é o movimento de rotação e de translação. Vocês já viram isso aqui em outro momento, né? Mas só para reforçar, o movimento de rotação é um movimento em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, né? Esse movimento ele acontece no sentido anti-horário, dura 24 horas, é um dia terrestre. Enquanto o Sol ilumina um lado da Terra, o outro vai permanecer escuro, ou seja, à noite. Então, a parte iluminada é dia e a parte oposta vai ser à noite, tá? Lembrando que eixo terrestre, né, como está colocado aqui em observação, é uma linha imaginária que liga o Polo Norte ao Polo Sul, tá? Passando pelo centro da Terra. E esse eixo ele tem uma determinada inclinação. Ele não vai ser totalmente reto, né? Como se a gente pegasse aqui esse exemplo desse lápis, ele não está necessariamente assim, ele está com uma determinada inclinação, ok? Então, rotação é o movimento que vai definir dia e noite, tá? Aqui é um exemplo da imagem, esse aqui seria o eixo da Terra, ele não está necessariamente assim, né? Reto, ele está em inclinação. Isso aqui é uma linha imaginária, tá, gente? Não é uma linha real. E aí a projeção do raio do Sol, dependendo de onde está a face da Terra virada para o Sol. Então, aqui a gente tem dia e aqui a gente tem a noite. Gente, ciclo circadiano é o nome que a gente dá para o ritmo biológico, tá? Que o corpo vai, assim, entrando em harmonia com a natureza, entendendo o que o comportamento animal ou das espécies de maneira geral
elas precisam fazer de acordo com a sua característica biológica relacionada ao dia e à noite. Então, por exemplo, 24 horas, lembrando que a gente está falando do movimento de rotação, tá? A gente tem animais, por exemplo, de hábitos noturnos e animais de hábitos diurnos. Então, esses hábitos, eles estão relacionados exatamente com essas atividades de dia e noite, né? Então, o dia e a noite, ele vai influenciar o comportamento das espécies de maneira geral. Então, só para vocês terem uma ideia, nós, em relação aos seres humanos, como que o ciclo circadiano está influenciando no nosso comportamento? No sono, no apetite, na renovação das células, na temperatura corporal, na liberação dos hormônios, né? Então, tudo isso está relacionado com a regulação do corpo, né? Vinculado ao dia e à noite, tá? E o movimento de translação é diferente um pouco do movimento de rotação. A Terra faz sim um movimento de girar, porém não em torno de si mesma, né? Mas sim em torno do Sol. Então, a gente vai ter aí a duração de 365 dias, mais 6 horas, né? Que seria um ano terrestre. Essas 6 horas, elas vão se acumulando de 4 em 4 anos, e aí por isso que a gente tem o ano bissexto, né? Que acrescenta o dia 29 de fevereiro a cada 4 anos. Então, nos outros dias, a gente vai ter 365 dias. E aí, gente, a translação, ela também tem essa inclinação do eixo de rotação, mas por conta dessa inclinação com esse movimento em torno do Sol, a gente vai ter as estações do ano. Então, aqui mostrando, né, essa inclinação aqui no eixo da Terra, mostrando aqui o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha de Equador, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico. Então, essa inclinação aqui, dependendo da posição relacionada ao Sol, a gente vai ter as estações do ano, tá? Olha, gente, outra coisa importante da gente lembrar o hemisfério norte e sul, ele vai receber, então, diferentes incidências solares. E a gente vai ter, então, o que a gente chama de solstício, né? Que é quando a gente tem o dia mais longo em um dos hemisférios, né? E mais curto em outro. E a gente tem o equinócio, quando a data do ano, né, do dia e a noite tem a mesma duração. Então, só para a gente observar a imagem, deixa eu mudar aqui a posição. Então, olha, os equinócios estão localizados aqui, com a mesma duração, e aqui a gente tem o solstício, que é quando a Terra está nessas duas posições aqui que eu estou mostrando para vocês, ok? Então, olha, nessa posição aqui, a gente tem o solstício, entre o dia 21 e 22 de dezembro, né? Início do inverno no hemisfério norte e início do verão no hemisfério sul. Aqui a gente tem o equinócio entre o dia 20 e 21 de março. É o início da primavera no hemisfério norte, o início do outono no hemisfério sul. Aqui a gente tem o solstício entre o dia 21 e 22 de junho, verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. E aqui a gente tem, então, por fim, o equinócio de 22 e 23 de setembro, que é o outono no hemisfério norte e o início da primavera no hemisfério sul. Tranquilo? Então, os equinócios aqui a gente tem mesma duração e os solstícios a gente tem durações diferentes entre dia e noite, ok? Pessoal, basicamente é isso. Agora a gente vai continuar, né, com essa conversa através do WhatsApp, tirando as dúvidas e fazendo as atividades que eu pedi para vocês fazerem, ok? Então, agora na hora da aula, vocês vão aproveitar, né, após ver esse vídeo, para tentar fazer as atividades e a gente vai conversando
tirando as dúvidas ao longo do capítulo, tá bom? Então, até a próxima, até na semana que vem, né? Se a gente continuar com as aulas ou então depois das férias. Um beijo para vocês e até a próxima.